Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Sejam bem-vindos a mais um devocional Dia a Dia com Deus. E hoje nós vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, os versículos do 5 ao 11, que diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu fico bastante reflexiva, porque eu fico pensando como o ser humano ele tem necessidade de ser reconhecido pelas coisas que faz, não é verdade? A gente vive em busca de elogios, que as pessoas reconheçam o nosso trabalho e valorizem aquilo que a gente fez, né? Só que existe um problema nessa situação, e é quando isso se torna uma obsessão na nossa vida. E aí a gente passa a fazer aquelas coisas só quando a gente é reconhecido por aquilo, né? A gente não faz mais porque a gente gosta, a gente faz porque as pessoas reconhecem e nos elogiam. Se elas não reconhecerem que foi a gente que fez, a gente não faz. E aí se torna um problema, né? E no mesmo capítulo, aqui no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala, na parte B, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando a gente lê isso, é meio que um baque, né? Porque a gente vive a nossa vida buscando ser reconhecido, buscando ser o melhor. E aí tudo bem a gente considerar Deus melhor do que nós, né? Porque Ele é melhor do que todas as coisas. Ele foi o criador de tudo. Mas aí considerar os outros melhores, superiores a nós mesmos, e como é que a gente fica nessa história, né? Como é que fica a nossa autoestima? A palavra da vez hoje é autoestima, não é? Como é que a gente fica se a gente for considerar todo mundo superior a nós mesmos? A gente vai ficar em último lugar, né? Mas aí o versículo 5, que foi o versículo que a gente começou a nossa meditação, o apóstolo Paulo fala: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus ele estava com Deus desde a eternidade. Ele estava presente no momento em que foram criadas todas as coisas. Ele estava lá em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E ele se esvaziou de tudo isso. Ele se esvaziou. E veio para esse mundo para ser humilhado e para sofrer a pior morte da época, que era a morte de cruz. E quantas vezes a gente não busca o sucesso, né? A gente não busca massagear o nosso próprio ego e nos encher de nós mesmos. E Jesus se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio para esse mundo ser humilhado. O apóstolo Paulo aqui nos recomenda a ter em nós mesmos também o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se esvaziar, de ser humilde e de se colocar no lugar de servo. De se esvaziar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. Porque quando a gente se esvazia de nós mesmos, a gente libera espaço em nós para que o Espírito Santo nos preencha. Mas quando a gente está cheio, quando a gente se enche de nós mesmos, não existe espaço para o Espírito Santo.
Então, que nessa manhã nós possamos realmente analisar. Será que nós estamos levando essa vida de só fazer as coisas se a gente for reconhecido? Ou será que nós estamos buscando todos os dias das nossas vidas nos esvaziar de nós mesmos, seguindo esse exemplo que Jesus nos deu? E deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha preencher a nossa vida. Que a gente possa fazer essa análise e seguir esse conselho que o apóstolo Paulo nos deixou, de ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de ser humildes. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigada por essa mensagem tão maravilhosa. Senhor, obrigado por nos fazer entender, Pai, que não podemos viver a nossa vida por nossos próprios meios, seguindo as nossas próprias ideias, Pai, mas que devemos seguir o Teu exemplo e nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para que assim nós possamos abrir espaço no nosso ser, para que o Espírito Santo venha e preencha a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar isso nessa manhã. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém e amém. Que possamos ter um dia de reflexão na presença do Senhor e seguir o conselho que o apóstolo Paulo deixou para nós, de ter em nós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de ser humildes, de nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo tenha espaço e venha nos preencher. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.